Fala, bebê! Blue! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast, o nosso podcast aqui dentro de casa. Qual o tema de hoje, Luana Maluf? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa É noite. isso, né? Vamos tratar com carinho quem Como acompanha foi a sua gente. semana? Minha semana foi um pouco cansativa, eu estou muito cansada Eu tô vendo nessa pelos reta seus final, olhos. você sabe, né? E vocês aí que estão escutando? Ai, gente, vamos dar um desabafo, porque hoje nada de falar tema sério, eu vou contar sobre a minha vida. Mentira. As pessoas iam gostar. Terapia. Como vocês passaram a semana, né? Comentem aqui se vocês estão bem, passaram bem, enfim. Como vocês são nessa reta final de ano? Todo mundo morto e louco e acabado. Xoxa, capenga. Ale Xavier, o que falaremos hoje? A gente vai falar sobre o estádio de futebol e a importância dele para a sociedade e Pra cultura, para tudo. O estádio de futebol vai muito lembrança, além é isso. das 4 linhas. Roda a vinheta. Bom, pra gente começar, eu queria que você, que é uma pessoa culta, estudada e sabe muito de tudo, contextualizasse um pouquinho sobre a importância dos estádios para a sociedade. Estádio de uma maneira geral, já passou por guerra, já foi abrigo, já, enfim, tem show. O estádio vai muito além, é exatamente isso que eu Sim. falei. Contextualiza um pouco sobre os estádios e a sociedade. Professora. Ah, você é, né? Eu só Não, levantei é a mão. você que Não, tá, tipo, tirando a prova, tipo, prova oral, sabe? Luana Maluf. É isso. Aí nem entra só uma questão histórica, assim, entra uma questão de vivência e de opinião mesmo. A gente sabe que cada estádio tem uma história, então a representatividade deles ela é diferente em cada lugar. Então tem estádios que hoje em dia tem um significado histórico por conta de coisas que aconteceram lá dentro, por exemplo, estádios que foram usados durante golpes militares, ditadura, enfim, como um meio do governo de aprisionar as pessoas lá dentro, de torturar pessoas, né? A gente vai chegar em alguns detalhes e alguns exemplos mais específicos, assim como a gente tem exemplos de estádios que, assim, no mundo que a gente vive hoje, das arenas e da modernidade, a gente pode falar do Juventus da Moca, por exemplo, né, na Javari. O quanto aquele estádio tem um significado afetivo para muitas famílias paulistanas. Então, muitas gerações de crianças e pessoas, mulheres, enfim, todo mundo. Essas gerações passaram por lá e levaram os filhos depois. Então, tem uma representatividade e tem um significado muito grande para a cultura do bairro como um todo, né? A gente tem outros exemplos de estádios pelo mundo. Barão de Serra Negra. Fala dele pra gente. Barão de Serra Negra, maravilhoso, lá de Piracicaba, eu Que a amo. Alessandra nunca me levou. Eu vou te levar, eu já prometi. Você vai comer o picolé de limão, tem que é azedo, rapaz. Falei, gente, eu nunca vi o Quinzão ao vivo, meu sonho. Você vai ver. Torcer lá. Já joguei lá, você vai ver um gramado que eu joguei, pisei e brilhei. Pois é, eu quero decorar a musiquinha. Cachara de forfé. Depois eu te ensino direito. Então, acho que tem toda essa questão de como os estádios, eles têm uma simbologia dentro de clubes, culturas. Isso se une, óbvio, ao time de futebol, né, como um todo. Então, regiões de fábricas, de operários, o quanto o time de futebol representa aquela região e automaticamente isso vai para o estádio, como as pessoas frequentam, aquilo ser a salvação de muitos lugares, a única forma de entretenimento e de esquecer a vida que as pessoas vivem. Tem muitas nuances, assim, a gente vai, enfim, entrando em pontos específicos ao longo do podcast. Você sabia que, agora só pra te contextualizar, lá no Monte Alegre, que é um bairro famoso que tem os restaurantes lá em Piracicaba, mais isolado da cidade, era uma usina, né? Na época lá atrás e tudo mais. Tem um estádio de futebol ali. Sério? Não é muito um estádio com um arquibancada, mas tem um campo justamente porque Os operários tipo, se divertiam ali pra jogar bola. É no meio do canavial, preciso te levar lá qualquer Nossa, dia. não sabia mesmo. Sim. Uma curiosidade pra quem não sabe, e, enfim, a Alessandra trouxe essa questão e tal, porque a família dela ajudou a construir a cidade de Piracicaba, né, Alessandra? Mais especificamente esse bairro, Monte Alegre. Esse bairro. Mas não só isso, ela tem na família dela artistas italianos muito famosos. Ela fala pouco, isso eu vou falar por ela. O dia que vocês forem na Pinacoteca, sabe aquela escultura de uma mulher deitada, toda nua, né? Sim. É da família dela. Então, você entra na casa da Alessandra, tem, assim, milhões de obras de arte, de rascunhos e tudo. E eu não sabia disso. Se ela tivesse me contado isso, ela teria me conquistado muito antes, assim. Tipo, caralho, que foda. Sua família é de artista e tal. Enfim, Aí ela ia perguntar, e você faz o quê? Eu ia falar nada. eu não Jogo sabe desenhar bola. nem palitinho, né, não sei nem vida? desenhar palitinho. Mas essa estátua do meu bisavô é a estátua que mais passam a mão. Não sei porquê, né? Passam Nas a mão tetas, né? nas tetas da moça. Mas toda praça famosa, todo lugar, tipo, arborizado aqui em São Paulo, que tinha uma estátua de bronze das grandes, eram todas do meu bisavô. Só tem que a galera roubou várias e já derreteu. Enfim, é mó foda isso. É muito triste, né?
como apagam a nossa história. Mas, no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo, ainda tem uma praça com uma obra de arte do seu Sim, tio você avô. tem que me levar lá, porque eu nunca fui. Eu te levo, vou fazer um tour em São Paulo com Bom, você. vamos seguir aqui falando dos estádios. Desculpa. Imagina, eu que fui pra Piracicaba, que é um momento, um lugar afetivo pra gente. A gente ama estar lá. Esse bairro, inclusive, muito especial. A gente gosta Sim, eu de. já falo até porta. Como que é, Chico Bento? Bom dia, Chico Bento! Bom, seguindo aqui com os estádios, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A importância de um estado, às vezes. De um estado, não, de um estádio para o bairro e para a cidade. Você citou Juventus da Moca, eu citei o Barão de Serra Negra, que sim, quando tem jogo ali movimenta. E é um pouco disso, né? Eu vejo isso quando, por exemplo, tem jogo no Allianz Parque versus Morumbi. O Allianz Parque é o bairro ali, né, onde fica o Allianz Parque, é um bairro que vive muito o estádio. Sim. Tipo, a economia do bairro gira em torno do jogo, porque de quarta-feira você vai lá, os bares estão lotados Sim. e tudo mais. De segunda você vai estar mais de boa. E no Morumbi não, porque é um bairro residencial. Então tem o estádio e em volta só tem os ambulantes, digamos assim, Aham. que montam ali em dia de jogo. Então isso faz muita diferença para o bairro em que cada estádio está situado, não faz? E acho que muito para a relação afetiva que você cria com aquele bairro, aquele ambiente, de pertencimento mesmo, né? Então, eu acho que tem essa coisa da família Palmeiras, pelo quanto a gente convive com aquelas mesmas pessoas toda semana no mesmo horário, Nas nos mesmos cantinas bares, italianas. um trocando cerveja com o outro e reclamando do jogo que passou. Eu sempre falo que a região ali do Allianz Parque e antigamente Palestra Itália é uma região que molda caráter mesmo, assim, acho que foi muito essencial no meu processo de arquibancada. Então, o futebol ele pareceu mais mágico para mim porque existia aquele bairro. Então, era a questão de acordar no domingo e ir com meu pai viver aquele momento. Então, a Lê até brinca comigo que é muito diferente o tempo que ela sai para ir para o Morumbi, para ir para o Morumbis, para ir para o jogo e o tempo que eu saio. Se o jogo é às 7 da noite, 1 da tarde, eu já tô lá ao redor para beber, para conversar, para conviver com as pessoas. Então, essa relação. Até para almoçar, né? E Você isso. fala, eu vou lá, eu vou almoçar, depois eu vou. E você passa a conhecer as pessoas. Sim. Então, quando você fala de restaurantes e bares que vivem dessa economia, é fato. Porque no período ali que não tem jogo, né? O período de recesso de fim de ano, que os jogadores tiram férias e tal, antes de ter copinha, antes de começar o estadual, é um período que você passa pela região e você fala, cadê a alma desse lugar, né? Porque toda semana tem muita gente, as pessoas que moram lá ao redor reclamam de barulho, de não sei o quê. Então tem essa questão de que a vida do bairro, ela tá diretamente ligada à presença das pessoas. Então as pessoas formam aquele bairro e no fim tudo isso é por causa de um estádio. Exatamente. Tanto é que a Luana uma vez brincou e falou: quero ser sócia do clube do Palmeiras. Eu falei, você tá louca? Em dia de jogo você não consegue nem usar a piscina, porque todas as ruas vão estar fechadas, você não consegue chegar só a pé com ingresso. Exatamente. Mas isso é muito louco, né? Porque assim, a gente tá citando exemplos que são estádios, arena e estádio muito grandes. O Morumbi fica num bairro residencial que agora tem metrô e tem acesso. O Allianz fica mais no coração da cidade, é mais fácil de acessar. Mas, mudando um pouco de ambiente, é muito louco. Por exemplo, quando a gente estava em Londres, a gente tá andando no meio das ruinhas pequenininhas e tal. E aí, pá, você dá de cara com o Stamford Bridge, por Não, exemplo. foi uma das experiências mais impressionantes que eu já Não tive. é bizarro? Então, É. tipo, pra mim é muito louco como cada estádio é muito peculiar e particular, assim. Porque é isso, o bairro ali do Stamford Bridge, tipo, respira aquilo, ele tá enfiado no meio, assim. Tem o pub Exatamente. principal, que é na esquininha ali, que todo mundo para. Quem não tem ingresso já fica ali nesse pub pra assistir o jogo. Então, eu acho muito legal como cada estádio faz circular, né, a moeda, digamos assim, o comércio de uma maneira diferente. Eu queria até encontrar aqui, eu até fui buscar foto, enfim, porque eu lembro do quanto me surpreendeu, assim, ter ido lá. Porque por dentro, hoje em dia, é um estádio extremamente moderno, né? Uma coisa que me impressionou lá foi na arquibancada que a gente tava, na superior ali, tinha telão na volta inteira, né? Eu nunca tinha visto isso num estádio. Um LED, né, em cima, não é LED. igual a placa de campo de LED, Aham. só que é em cima ali do E estádio. foi muito isso, assim, a sensação de que a gente foi pro estádio, era a minha primeira vez, eu falei, como que eu chego, né? Pô, cadê o estádio? Porque geralmente você olha, o estádio aparece. E Pô, você tem que andar muito, às o vezes, Wembley, né? por exemplo, e óbvio a gente tá falando de um estádio gigantesco e lendário, mas o Wembley sai, você desce da estação, você já enxerga o estádio. E a gente, caralho, cadê o Stamford Bridge e tal? Você virou a esquina, meu, aí você fala, tipo um quadradinho ali, como se você estivesse entrando
vilinha, sei lá. Foi incrível mesmo essa experiência. É muito legal. E eu acho que você pode trazer um pouco da sensação do estádio do Venezia, que também você não conseguiu visitar, mas você levantou um drone. E É, é num porto, completamente fora. é em cima da água, né, na Que verdade. loucura. Eu queria muito conhecer o estádio do Venezia, porque tem histórias muito engraçadas, né? Porque as pessoas, para chegar lá, elas precisam chegar de barco, que, enfim, tem o tragueto lá, as coisas que as pessoas entram ali, atravessam os bairros com o Barquinho barco ali. e chegam lá. E tinha essa coisa de, imagina o time ganha, a galera saindo bêbada do Todo estádio, mundo vai pra pulando dentro do água. barquinho. Então, tinha essa coisa da cultura ali que me impressionou. E quando eu subi o drone, é um estádio raiz, assim, como muitos da Itália. É um estádio com cara mais de antigo, com aquelas cadeirinhas tipo do Pacaembu, assim. E em volta, água, 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 água. Então, tem essa cultura de ser um estádio muito diferente, de uma região muito específica, com um funcionamento muito específico para se chegar ali. Então, eu acho que hoje em dia o Venezia usa muito bem dessas particularidades, tanto para vender camisa como para fazer marketing, porque apesar de não ser um time muito competitivo, tem um charme que outros times não têm, né? Então, foi uma experiência muito legal mesmo. Eu quero entrar no tema se você é a favor do estádio raiz ou arena, mas antes, você falou do Venezia, que é muito peculiar, assim. Tem um estádio na Eslováquia que ele, tipo, a arquibancada tá aqui assim, galera de boa e tal, o gramado tá ali um pouco à frente, e entre a arquibancada e o campo passa um trem, passa um Que trilho de loucura. trem. Então você tá vendo ali, aí o trem... Adoraria assistir um jogo num estádio desse. Não é demais? Demais. Cara, eu sou a favor da E aí, entrando já no tema, se você é a favor ou não da modernização, eu sou a favor da modernização, mas não pode perder isso. Se você for modernizar um estádio desse, você tem que fazer um negócio gigante pro trem continuar passando ali e tal, não sei o quê. Porque isso, pra mim, é muito peculiar do estádio. Tenho muitas questões, assim, com a Não, eu modernização também, falei. barra as arenas, porque eu acho que é inevitável quando o estádio se torna arena, ele se tornar um ambiente mais de elite, mais caro, porque custa caro você reformar um estádio e custa caro você manter a estrutura e de tudo, né? De luz, de segurança, enfim, dinâmica de funcionamento de um estádio gigante e reformado. Acho que tem tipos de reforma, tanto que eu sempre falo, pô, a reforma do Morumbi é uma reforma que me preocupa, assim, porque dos estádios que a gente tem hoje, pô, o Palestra Itália morreu, virou Allianz Parque. O Pacaembu morreu, virou um estádio mais modernizado, enfim, que perdeu. A gente viu o Pacaembu destruído, né? Ele perdeu o que era de Pacaembu, assim, o seu, o meu, o nosso. E quando eu penso no Morumbis hoje, que é o grande estádio que a gente tem dentro da cidade de São Paulo, com essa representatividade, me preocupa ele também virar uma super arena modernizada. É que, Ao mesmo tempo que tem todo o lado positivo. é que assim, o Morumbi, ele não pode ser muito mexido, né? Ele tem que se modernizar de alguma maneira que você não pode aproximar a torcida do gramado porque ele é tombado. A fachada não pode ser destruída. Então, eu acho que o quebra-cabeça do Morumbi ele é muito maior do que simplesmente derruba e levanta um novo, Mas melhor moderniza. pra vocês. Sim, não, Porque o Palestra Itália sobrou uma arquibancada. total. E umas cadeiras A cadeira que. tá aqui em casa. É. Mas o meu ponto de modernização, eu acho assim, tem dois caminhos. Eu acho que é inevitável os clubes não se modernizarem e não terem arenas. Mas eu acho que hoje só a arena por si só, ela não é vantajosa pro clube ou para quem comprou o name rights. O Pacaembu, para mim, hoje é uma das grandes sacadas. Porque pode fazer um monte de evento. Exatamente. Porque aí você consegue. O meu ponto de modernizar você pode modernizar, desde que uma parte seja acessível à população. Eu acho um absurdo os ingressos, não ter ingresso acessível pro povo. Pô, Exato. o Palestra tinha hoje. Quase ninguém Exatamente. consegue assistir jogo, então isso eu acho muito errado. Quando você consegue fazer a modernização de um estádio, de uma arena, muito mais do que um futebol, ou uma arena que tenha futebol e show apenas, Pacaembu vai ter escritório, vai ter área para evento corporativo. Eu apresentei o evento da federação lá e cabem milhares de pessoas. E você consegue compensar isso na hora do jogo. Sim. Você consegue fazer com que o futebol O seja Allianz mais, fez isso também. seja mais atrativo. Mas é Tem diferente. muita área de evento, né? Não é, você não usa, tem muito show, obviamente, mas tem muito lugar específico para evento, tem o anfiteatro. Então, tem os restaurantes que as pessoas acabam Sim. indo em dia que não tem jogo também. Eu acho que tem essa questão. Quando você fala, quando a gente entra no mérito do público, é aí que me pega, na verdade. Porque, no fim, o que a gente aceitou
até porque, assim, não tem muito como a gente lutar contra, é o fato dos clubes afastarem o povo dos seus times. Então, o que a gente conseguiu viver durante muito tempo, que é o futebol ser acessível, as pessoas conseguirem ir ao estádio, conhecer o estádio pela primeira vez, hoje é cada vez mais distante. Depende de sócio-torcedor, depende do quanto você vai ao estádio para você conseguir disputar ingresso e conseguir ingressos caríssimos. A solução que eu falo, beleza, tem que fazer arena, segurança, não tem mais como competir, tem estádio que precisa receber eventos da FIFA, mas é dentro do clube ter a questão da arquibancada social, assim. Os É, ingressos a um preço acessível. Então, acho que tem um meio do caminho onde as vontades se encontram. O setor popular versus a arena modernizada. Tem que existir esse meio do caminho. eu fico curiosa para saber como vai ser o Pacaembu, porque assim, o Allianz, o Palmeiras vendeu o nome para W Torre do estádio, né, que foi construído tudo junto, enfim, é uma grande mistureba, mas é uma empresa e um time. O Pacaembu não. Ele é privatizado hoje de uma empresa, então eu fico curiosa para saber como vai funcionar ingressos, jogos e tudo mais. Dizem que vai ser o centro do futebol feminino. Eu adoraria. Seria demais mesmo. Eu adoraria, porque assim, é um estádio super acessível para as pessoas Muito. em localização. E aí os ingressos também precisam ser acessíveis para as pessoas conseguirem assistir e consumir. E o meu ponto é, o Mercado Livre, quando compra o Pacaembu, o foco dele não é o futebol. Não é só a arena em si, é comercializar o espaço como um todo. Fazendo milhares de coisas. Então, tipo, me gera essa curiosidade, sabe? Tomara que aquilo ali ainda seja um lugar acessível ao povo. Eu acho que a gente passou pelo momento da negação, que era a dor de perder um patrimônio histórico para a cidade. E sempre foi. Eu acho que todo mundo que é de São Paulo tem e gosta de futebol tem uma lembrança que o Pacaembu foi o primeiro estádio que eu vi um jogo de futebol na minha vida. Eu fui em 500 finais de copinha. Então, eu acho que tem essa relação com as pessoas. A gente perde um pouco dessa questão histórica, mas, ao mesmo tempo, quando você traz esse ponto do feminino, que eu acho muito importante, eu vou para um outro lugar que é... A gente reclama tanto de alguns clubes jogando os times para jogarem em campos destruídos, que não tem drenagem, que, assim, a arquibancada é péssima para receber o público. E aí, realmente, o quanto o Pacaembu ele pode contribuir para a cultura do futebol feminino. Porque as copinhas ficavam cheias ali. E por que não o futebol feminino? Porque a pessoa que não pode pagar para ir numa arena, por exemplo, ela vai querendo para Pacaembu, passeia no Museu do Futebol, desce no metrô ali, assiste a um jogo. Então, talvez isso me traga um pouquinho de esperança da minha tristeza. Eu entendo e eu também sinto essa tristeza, principalmente porque derrubaram o tobogã, que era o lugar mais emblemático Sim, do Pacaembu, né? Se mexessem talvez em outros lugares, mas pelo menos assim, eu não sei se a fachada do Pacaembu é tombada igual a do Morumbi, mas acredito que sim. Mas pelo menos não derrubaram ele inteiro e fizeram uma arena super moderna. Então a característica sim. dele ali por fora Você viu o campo, da não? Praça Charles Miller tá igual. O campo tá igual, assim. Não, arquibancada, tudo. Eles não mexeram muito, tipo, no formato dele nem nada. Quadradinho ainda. Tá. Mas Isso, eles ele é cobriram quadrado onde era o mesmo. tobogã? Ainda não fizeram nada nesse sentido. A parte do tobogã, o evento que eu tava, se subisse a escada, dava por gramado. Eu não subi. Entendi. Mas é isso, ali na parte, tipo, quando você entra ali na Charles Miller e entra no gramado, ele tá igual. A percepção de Sim. espaço, né? Eles não mexeram no oval e quadrado. Gente, o que eu já desci correndo daquele metrô, na Rua do Cemitério, Sabe que eu matava na aula. chuva. Eu matava aula quando eu fiz Mackenzie pra assistir jogo no Pacaembu. Pois é. E eram uns times nada a ver, assim. Nem Não, era o São Paulo. A delicinha de ficar no alambrado ali, putz, era demais. Mas quando você fala de modernização, eu sempre lembro dessa situação, que eu não sei o quanto as pessoas sabem ou acompanharam, porque faz muito tempo, mas da tragédia de Hillsborough, que é do Liverpool contra o Nottingham Forest. Porque eu acho que aquilo foi uma virada de chave global para como as pessoas enxergavam a estrutura do estádio. Então, o futebol era para o povo, se o estádio estava velho e caindo aos pedaços, não era um problema, porque ele recebia a torcida toda semana. As pessoas não se preocupavam tanto em investir o dinheiro na segurança e na modernização de coisas básicas. Eu acho que quando acontece isso, e só para quem está ouvindo a gente, foi uma semifinal de FA Cup, e aí era jogada em um campo neutro. Escolheram esse estádio, mas era um estádio com uma capacidade, assim, pequena, comparada ao que se espera para uma semifinal de FA Cup. Tanto que a final é disputada em Wembley,
bem depois. Mas o que acontece na época, colocaram a culpa nos hooligans, disseram que teve confusão, que tentaram invadir e tal, não sei o quê. Anos depois, com muita investigação, isso recentemente. Eu sempre tomo cuidado pra falar disso, porque na época a imprensa não fez um trabalho muito... Que ano foi isso? 89. Não fez um trabalho muito claro pra população. Muito se fala sobre essa questão, mas anos depois descobriram que foi muito erro da polícia e das pessoas que cuidavam da estrutura e da dinâmica daquela semifinal dentro do estádio. Então, basicamente, se sabe já, esse número é fato, 95 pessoas morreram pisoteadas. Nossa. O que aconteceu, né? Teve uma sobrecarga de pessoas dentro do estádio. Então, das 7 catracas que funcionavam, por exemplo, para a torcida do Liverpool entrar, uma estava funcionando. E as pessoas começaram a entrar, com o jogo já iniciado e a confusão que tinha dado. Muitos torcedores do Liverpool do lado de fora, porque tiveram dificuldade para chegar por conta do trânsito e tudo mais. Um guarda abriu uma das entradas, entrou mais gente, as pessoas já estavam coladas no alambrado. Então as pessoas começaram a ser amassadas, não dava pra respirar. Muitas pessoas escalaram o alambrado ali pra conseguir salvar a própria vida. Só que a polícia não entendeu o que estava acontecendo na arquibancada e começou a bater nas pessoas que estavam pulando pra dentro do campo e não deixando elas entrarem. Então foi um grande caos. Foi, assim, uma tragédia absurda. Depois dessas 95 pessoas, mais duas morreram, né? Uma logo depois, na semana ali, uma anos depois, porque teve sequelas e tudo mais. E aí tem uma coisa nessa história que é muito maluca, assim. Que morreu um menino de 10 anos, pisoteado ali e tal. E ele era da família do Gerrard, que é um dos maiores ídolos da história do Liverpool. E que ele já falou isso várias vezes. Gerrard. Ele já falou várias vezes que ele decidiu virar jogador do Liverpool quando aconteceu essa tragédia, porque ele era primo da família, ele viu como a família ficou mal com aquele acontecimento, ele falou, vou ter que ser jogador do Liverpool. E foi uma coisa muito triste. E após isso, teve uma movimentação de não dá pra ter jogo de futebol em estádios que não tem uma condição pra receber. E o estádio não tinha mesmo, isso ficou comprovado. Tem muita coisa errada aconteceu naquele dia, né? Que a gente teria que fazer um podcast inteiro sobre a história e os erros de cada fase para chegar onde chegou. Mas o que eu quero trazer com isso é que, assim, a Associação de Futebol da Inglaterra achou que era ok colocar uma semifinal naquele lugar. E 95 pessoas morreram, 97 depois. E como isso movimentou o mundo inteiro para ir para um caminho de modernizar os estádios, trazer mais segurança para o povo, que eu acho isso legal, acho necessário, importantíssimo, mas que, sobretudo, transformou a Premier League no maior produto do futebol. Então, uma coisa que acontece em 89 e que vem se transformando ao longo dos anos, mas que foi a Inglaterra que deu esse passo de modernizar o estádio, transformar num produto mais interessante, buscar investimento, trabalhar melhor as suas transmissões. Porque isso vem da modernização do estádio, né? Sim. Uma coisa é você fazer jogo, sei lá. Não, a dar gente um exemplo. sabe, quando a É gente isso, vai em estádio menor, assim, você fez o jogo eu em São amo, Januário. adoro esse tipo de estádio. Acho São Januário foda. Mas eu tenho vídeo gravado. A nossa cabine de transmissão alagou. Não, Tava e não chovendo e cabe a alagou. câmera, enfim. A minha pergunta era exatamente sobre isso, assim, até que ponto o estádio raiz, ele ainda vale a pena. E eu nem tô falando só sobre grana, time e tudo mais, mas pela segurança das pessoas. Eu falo isso porque eu nunca assisti um jogo em La Bombonera e eu quero muito, principalmente para ver e aí é insano, né? Para ver a rachadura mexer. Mas até que ponto, sabe, uma hora não vai dar uma grande merda e eles estão aí esperando o quê para se modernizar, sabe? E, cara, de novo, assim, se modernizar não é você derrubar e construir do zero, é tipo você fazer com que aquilo ali seja seguro também para as pessoas, né? Então, óbvio, tem estádio, tipo o estádio do Braga, em Portugal, que é de frente para Pedreira, é um estádio super raiz, lindo, maravilhoso e tudo mais. Ele tem que manter aquela essência. La Bombonera tem que manter a essência, mas será que não dá Eu nunca fui assistir um jogo, eu vi o estádio vazio, não dá um medinho? Você já foi, você já assistiu um jogo lá, não dá um medinho de estar ali? Eu já assisti das duas perspectivas, né? Como visitante na arquibancada do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras, e do lado da torcida do Boca e do campo. Então, o último jogo que teve contra o Palmeiras lá na Libertadores, eu vi a entrada do time do Boca do campo e é assustador, assim. Não dá medo, porque você... Pra quem gosta de futebol, e você sabe bem, a adrenalina de você estar ali. Mas eu não falo... Balança.
Balança. E é Nossa. muito alto. O visitante, que é bem lá em cima, é uma perspectiva, assim, surreal. Olhando, né, pra baixo, pro campo. Você fala, meu, se eu caio daqui de cima... Eu lembro sempre da avalanche, né, no estádio do Grêmio. Sim, Que, assim, pessoas se machucaram ali. total. Acidentes aconteceram. Mas o quanto aquilo era uma marca registrada do clube, da torcida... Como aquilo era uma explosão de um momento de adrenalina. Porque quando a gente está dentro do estádio, a gente não... Eu acho que a gente não tem esse senso de perigo. Porque você entra num êxtase com É, o seu lógico, eu tô time. pensando aqui friamente. É. E eu assistiria um jogo neutro, tipo Boca e não sei Sim. quem. Enfim, se fosse o São Paulo, Claro. ótimo. Mas se não, se eu tivesse ali só prestando atenção no ambiente, no que tá acontecendo, eu acho que eu ia sentir. Quando o meu carro parar no meio da ponte, a ponte já treme, eu falo, meu Deus, esse trânsito não vai andar pro meu carro sair daqui, que essa ponte a qualquer momento vai cair. O balanço faz parte, na verdade, né? O balanço é sinal de segurança. Sim. Porque se fosse rígido, quebrava, todo mundo caía. Meus pais são engenheiros, inclusive, por isso que eu sei dessas coisas. Olha, Alessandra. Mas precisa ter um acompanhamento, né? Eu espero que o Boca Juniors faça um acompanhamento sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo isso que você tá falando. Tipo, eu quero muito assistir um jogo do Boca lá, porque deve ser irado, eu vou ficar maluco. Tipo, Tipo, você curte muito assistir um jogo na Europa? então, Você acha eu ia chegar foda? aí. Você sai arrepiada? Não, e eu ia chegar aí. A gente assistiu a Copa do Mundo no Catar. Meu, os maiores estádios que eu já vi na vida, assim. Saía ar-condicionado das cadeiras, de baixo, assim, do chão. Eu joguei bola em alguns estádios do Catar, o ar-condicionado chegava no campo. Estádio impecável. Inacreditável. Tudo de mármore, perfeito, que não sei o quê. Mano, tudo muito de primeiro mundo. Uma bosta. Qual foi a única torcida alucinante que você viu na Copa do Mundo? Marrocos. Tá bom, eu não ia falar essa. Qual que você ia falar? Eu ia falar Argentina, mas realmente Marrocos fez um... Acho que são as duas ali. Sim, sim. Mas o que eu queria trazer da torcida da Argentina é a cultura do estádio que eles têm, que são estádios bem raiz, assim, que é uma coisa que transcende pra cultura de arquibancada. Sim, muito. Então, pô, os chefes de organizada foram convocados e levados pra Copa do Mundo e fizeram um absurdo naquela final. A gente, assim, tem gente que falou, ai, não fez tanto barulho assim. Fez sim. A gente tava lá, a gente tava na torcida da Argentina, a gente saiu do outro lado do campo, a gente tava assim na beira do campo, vendo o Mbappé de pertinho, e a gente foi a primeira torcida da Argentina ensurdecedor. Não, e os caras em pé, né? A galera que fez os estádios pra Copa do Mundo não contou com a torcida da Argentina. Pendurados, estamos quase na Bizarro. trave do goleiro. Bizarro, foi irado. Foi demais, e eu acho que é justamente esse o ponto, assim, né? De como a gente ter crescido e ter vivido a cultura desde sempre sul-americana, da América Latina mesmo, de arquibancada, nos leva para esse lugar de ter uma relação feliz com o estádio que é raiz. Porque são poucos e a gente se apega nesse lugar de... Isso é uma lembrança afetiva para mim. Eu cresci nesse lugar de um continente que é fudido economicamente e que o que ele tem dentro dessa coisa mais limitada, acho que de modernização e tudo mais, é a alma da torcida. Então, o estádio pode estar caindo aos pedaços. A torcida faz a alma daquele lugar. Então, quando eu te falo, você fica emocionada com sair em jogo da Europa? Tirando a Roma, difícil, né? Putz, sim, o da Roma foi o único que me pegou. Porque eu acho que é nessa linha também, né? Não é uma grande arena, super moderna. Tipo, é mais... Do Napoli, você gostou mais também. raiz. Sim, foi muito legal. Mas o resto é tipo... Você sabe que eu gosto, porque eu chego lá e tem um monte de coisa boa pra comer, Eu né? No sei. estádio. Não, e Tem na Europa tem mesmo, cerveja. né? Na Europa Gente, tem. Cada país tem seu Eu negócio. vou contar pra vocês. Primeiro jogo, fase de grupos, Libertadores 2024, Palmeiras e São Lourenço. Os argentinos falaram, é foda, chega lá e tal. São Lourenço e tal. Palmeiras. Chegamos lá. Eu falei, puta, que fome. Preciso achar um lanchinho. O Marcelo tá aqui pra não me deixar mentir. Gente, era uma barraquinha de praia. Juro por Deus. Um frio desgraçado. O que tem pra comer? Amendoim doce. Que ninguém gosta. Ninguém vai no estádio pra comer amendoim doce. Não tinha cerveja, né? Compra amendoim Não tinha salgado. cerveja. Tinha que tomar água. Passar frio. Salgadinho sem marca. Não tinha um alfajor, sabe? Eu tô na Argentina, não tinha alfajor. Não tinha um fofura. Juro. Vender. Surreal, muito raiz, assim, a região muito raiz. Então, acho que tem essas questões. Eu tenho uma das minhas experiências mais fortes, assim, dentro do estádio, sem ter relação afetiva, pois não envolvia o meu time, foi quando eu fui pra semifinal da Libertadores, dentro do Monumental de Nunes, na torcida do Grêmio. E o Grêmio faz um baita jogo, ganha, e a torcida do River fica revoltada, tal. Os policiais basicamente prendem a gente dentro do estádio.
meu, frio, frio. Eu tava doente, assim, um frio. Acabou o jogo. A Luana é uma pessoa que não gosta de levar coisa quente pro Eu estádio. sofro. Tá 2 graus em casa, ela fala, não, vai estar tranquilo lá no estádio. Vai com uma blusinha fina dessa aqui, ó. E a gente lá, no meio da torcida do Grêmio, os torcedores do River começam a escalar as pontas do estádio. E, meu, de repente tá aqui o pau do meu lado. Que porra é essa? Pau do outro. Pedra. Pedra. E a polícia argentina olhando pros caras e dando risada da gente. E estacando pedra. Eu não tô é pedra. Tudo bem, eles tacavam garrafinha, mas eles começaram a tacar pedra na gente. E aí, o espaço que, em tese, sei lá, você iria pro banheiro, né? Então, que você desce, iria pra um corredor pra escapar. E eles fecharam o portão. Bacana. Bem gente E boa. aí, pô, legal. Todo mundo espremido pra não tomar pedrada na cabeça. Então, eu falo, é muito louco ser torcedor de futebol, porque você fica nessa de, pô, que irado, que adrenalina, passei por um negócio, pedra caindo na minha cabeça. E você fala, que loucura, que absurdo isso que a gente passa, Então, sabe? aí você entrou num ponto. Eu, ao mesmo tempo, não acho que todas as torcidas, na verdade, vou generalizar, vai. Eu não acho que o Brasil tá pronto pra ter arena sem proteção ali pra perto do gramado. A Arena MRV é um exemplo. O que aconteceu com a Exatamente. torcida do Galo é bizarro. Como que entra com Nunca. bomba? Mano, Bomba! e pra mim é isso, sabe? Você tá tão perto das pessoas que estão trampando, e eu não falo nem dos jogadores, que você pode matar alguém. Sim. Isso não acontece, por exemplo, no Morumbi, no Maracanã. No Maracanã, hoje em dia até já acontece, é bem mais perto. Mas nos estádios que eram maiores, isso não acontece, sabe? Então eu não acho que é todo lugar que tá pronto pra ter uma arena moderna. Eu acho que tem uma questão cultural mesmo, e a gente, ao mesmo tempo que a gente exalta a cultura sul-americana de arquibancada, tem essa questão que raspa na violência, né? Essa linha é muito tênue. Não, só não tem violência quando ganha. É. Quando perde, tem violência. Acabou. A linha é essa. Ganhar ou perder. Quando na Europa eles tiram os hooligans dos estádios e eles passam a fazer um controle muito dedicado ali para essas pessoas não terem chance de aparecerem em jogos, eu acho que esse cenário muda muito lá. Então, hoje, quando a gente fala que é uma torcida de tênis que vai aos estádios, é isso, assim. Eu assisti um jogo no Camp Nou, foi no Camp Nou, eu acho, que se eu quisesse, eu pulava e abraçava o Benzema, entendeu? Que isso aqui é difícil mesmo. O Maracanã é bem perto, né? Muito, do campo, bem eu lembrei. perto. Mas eu acho que uma coisa, e aí pra mim a modernização ela tem que vir em todos os âmbitos. Você tem que fazer reconhecimento facial, você tem que meter isso. milhares de câmeras e reconhecer a pessoa que tá isso. ali sendo homofóbica, cometendo algum crime, e essa pessoa ela não vai entrar mais em nenhum estádio, não é só, por exemplo, no Allianz Parque tem reconhecimento facial, beleza. Dentro de casa esse torcedor ele não entra, mas nos jogos fora ele pega e vai em todos. Então, tipo, não muda muito ali, sabe? Então a modernização pra mim ela tem que ser em todos os âmbitos. Você trouxe o ponto do reconhecimento facial, que eu acho super importante, inclusive acabou com a parada de cambismo no Allianz Parque, por exemplo, que a gente sofria muito recentemente agora. E aí eu lembrei que o Palmeiras já ajudou a prender pessoas criminosas com reconhecimento facial. E eu até peguei o dado aqui. E, obviamente, a notícia é de janeiro de 2024, mas eu tenho aqui, ó. O reconhecimento facial ajudou a identificar 48 pessoas procuradas pela justiça e 39 delas foram presas enquanto tentavam acessar o Allianz Parque. Entre elas, o narcotraficante preso por tráfico internacional de drogas e pessoas condenadas por pedofilia, roubos, furtos e não pagamento de pensão. Caralho, muito foda, tá vendo? Tipo, dá pra... Eu acho muito importante o reconhecimento facial. É muito mesmo. E não é só pra quem... Todo visitante que vai ao Allianz Parque tem que fazer reconhecimento facial. Você tem que se cadastrar na plataforma, no site, né? O Atlético Paranaense, a mesma coisa. Sim. Mas você foi assistir o feminino comigo, você teve que fazer o reconhecimento facial. Você tem que fazer um login, uma senha, pôr seus dados, seus documentos, sua foto, e aí você passa se você não estiver devendo nada pra polícia. Tem milhões de câmeras no estádio. Fez merda. Tchau, Foi amigão. reconhecido, tchau, é polícia. Um não abraço. tem esse papo. Manda lá pro Dr. César, que o Dr. César vai prender todo mundo. É um jeito realmente muito bom de controlar o pós-acontecimento, né? Então, obviamente, você previne que as pessoas entrem, mas se acontece algo lá dentro, você tem a garantia de que você vai punir pessoas que fazem coisas erradas. Agora tem uma pergunta importante pra você. O que você acha que faz um estádio ser icônico? Eu acho que os acontecimentos. Dentro dele? Eu acho que tudo que aconteceu lá dentro, como história, né? Não só os jogos, mas assim, coisas às vezes que extrapolam as 4 linhas ali. Vou dar um exemplo sério de uma coisa que aconteceu que eu acho que faz sentido. Por exemplo, o Estádio Nacional de Santiago, que em 73 teve, enfim, o golpe militar do Pinochet e virou um lugar para aprisionar as pessoas que eram perseguidas politicamente, foram mortas, sequestradas, mais de 40 mil pessoas passaram por lá, né? Mesmo depois da reforma, por tudo que aconteceu lá,
eles deixaram uma parte intacta do estádio e tem uma faixa com dizeres que fala um povo sem memória é um povo sem futuro. Porque eu acho que outros países, mais do que o Brasil, avançaram muito nessa questão da ditadura, na questão mais de punição, né? De como não deixar o país esquecer daquilo que aconteceu. Porque a gente já sabe, a ditadura usou muito de estádios e do futebol para tentar fazer propaganda e se aproximar do povo. E, enfim, a Comissão da Verdade, que aconteceu em vários lugares e que puniu pessoas que fizeram parte da ditadura, isso no Chile, muito avançado. A gente foi ao cinema, só para contar pro pessoal, né, um pouco da nossa vida, a gente foi ao cinema na estreia do Ainda Estou Aqui, que é o filme da Fernanda Torres, que conta a história do Marcelo Rubens Paiva, que teve o pai morto pela ditadura. Assim, o Brasil foi criar a Comissão da Verdade em 2011, para crimes que aconteceram, assim, há mais de 30 anos, né? Então, eu realmente acho que o estádio, nesse sentido, de ter essa história e lembrar a história para o povo, torna ele icônico. Esse estádio, para mim, ele é icônico porque ele lembra o povo todos os dias de quem eles são. Da história deles, contra quem eles têm que lutar, sabe? E, ao mesmo tempo, eu acho que acontecimentos fazem... Eu acho que tem vários fatores. Esportivos fazem o estádio ser icônico. Não dá pra você definir, uma coisa faz... Final de Copa. Final de Copa, torcida. Às vezes o time tá passando por uma seca há décadas, só que você vai lá e a torcida é foda. Então você fala, mano, esse estádio é icônico. Momentos emblemáticos, enfim, tudo isso. E às vezes é muito peculiar da pessoa, né? Pô, esse do trem lá da Eslováquia, imagina, deve Torna ser... ele icônico. Nossa, se eu assistir um jogo ali, eu vou achar irado. Eu nunca mais vou esquecer e vai estar com certeza no meu top 10 estádios, sabe? Sim. Então acho que é muito peculiar. O estádio Juventus da Moca é um estádio icônico, né? Total. Hoje, assim, sei lá, eu acho que a capacidade é de 5 mil pessoas, mas já colocaram 20 mil pessoas lá dentro. Então, eu acho que tem a ver com a história que se forma e com a memória que fica, né? Eu acho que isso diz muito sobre a população, a sociedade e a cultura local. Pra acabar, qual o seu estádio favorito? Não vale o Allianz Parque. Palestra Itália. Não. Eu só que não vale o Allianz? Tá, os dois. Tipo, que você já foi, você já trampando ou assistindo um jogo e tal. Qual foi o estádio que você entrou e falou, nossa, não acredito que eu tô aqui? Toma essa pergunta difícil aí. Nossa, é difícil mesmo. O Old Trafford mexeu bastante comigo, por conta da história. Foi um estádio que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. É lindo. Eu fiquei apaixonada por ele, então foi um estádio que mexeu bastante comigo. O Olímpico de Roma, relação afetiva total, e como ele é bonito com a torcida tomando ele ali, né? Com tá bom, as músicas mais e tal. um top 3, então. E pra fechar, o Conde Rodolfo Crespi e o estádio Juventus da Moca. Agora você, Alex Xavier. Os meus 3 favoritos, eu vou começar com o Maracanã, porque pra mim, além de ser um templo do futebol, você entra lá, tem uma energia surreal, assim. Eu já assisti, já joguei. Quando eu fiz um gol no Maracanã, eu não acreditava. Eu falava, meu, surreal mesmo. Fiz um gol no Maracanã, onde, tipo, os maiores craques do futebol já jogaram. Foi o gol que você fez com o Ronaldinho? Não. Esse foi um gol no último segundo, que a bola, mano, bate. Eu roubei o gol do Vitor Lô. Sobrou a bola ali em cima da linha, eu fui lá e empurrei. Foda-se, gol meu, saí pra torcida, abracei todo mundo, foi irado. O segundo, o Wembley, eu acho que... Wembley. Eu acho que, putz, foi irado ver lotado, né, pra assistir, galera assistindo futebol feminino. Foi demais mesmo. Então, tipo, quando você desce do metrô, você vê aquele estádio enorme, muito, muito marcante, assim. E o Barão de Serra Negra, né, meu quinzão, foi o primeiro afetivo, estádio. né? Esse foi o primeiro estádio que eu pisei. E o picolé de limão realmente é muito marcante. Só fala nisso. É muito marcante na minha festa. Tomara que tenha ainda, faz muito Mas tempo que eu não assim, vou. linda, você é uma pessoa muito chique, né? Já jogou no Camp Nou? Já. Onde mais? Já joguei no Camp Nou, já joguei... No Wembley? No Wembley, eu já joguei... No Maracanã? No Maracanã, já joguei no Pacaembu, já joguei no Morumbi, já joguei no Allianz Parque, já joguei em Itaquera, já joguei no Mineirão. Acho que acabou. Porra, e foi assim que a Alex Xavier... Foi assim que eu me considero uma... Foi pra fisioterapia pra sempre. Uma não profissional, porque quem é profissional já jogou em muito mais que isso, né? Tenho muito orgulho de você, joga demais. Obrigada, Lulu. São seus olhos, você é clubista, não conta. Eu falo a verdade. Comentem aí qual é o estádio preferido de vocês, na vida de vocês. Relações afetivas, o que vocês pensam sobre a modernização das arenas, dos estádios, das arenas, do reconhecimento facial. A gente adora bater papo com vocês. É isso. Não esquece de deixar o like, dar 5 estrelas pra quem está no Spotify, curte o vídeo, manda pra todo mundo e se inscreve no canal. É isso. Que é muito importante pra gente. A gente se vê semana que vem, então. Sim, porque eu tô com fominha agora. Um beijo, tchau.